Olá, meus amores e minhas amoras. A aula de hoje vai ser sobre conto, tá? Eu vou dizer para vocês um pouquinho sobre conto e como criar um conto. Vou passar para vocês o passo a passo, tá bom? Como a gente já está trabalhando com narrativa, nós vamos dar uma aprofundada nesse gênero textual que é conto, tá? Então, o que é um conto? Como eu disse para vocês, o conto é uma narrativa, mas uma narrativa curta e densa, pesada, no sentido de cheia de acontecimentos, tá? E, portanto, ele vai conter os elementos, os mesmos elementos que uma narrativa contém. Então, quais são esses elementos que tem numa narrativa? Tem o narrador, que é aquele que conta a história. Ele pode ser em primeira pessoa, que é o narrador personagem, né? Ele participa das ações, ou ele pode ser na terceira pessoa, que é o narrador observador. Ele apenas conta o que está acontecendo. Tem os personagens, é claro, o tempo em que tempo está passando, né? É um tempo presente, esse tempo é linear, com começo, meio e fim, ou ele é um tempo psicológico, é aquele onde não há um começo, um meio e um fim, ele está embaralhado. Nós temos o espaço, né? E o espaço nada mais é do que o local onde os acontecimentos estão tendo a sua ação. Nós temos o clímax, que é o ponto alto da narrativa, o melhor momento da narrativa, aquele que prende a atenção do leitor. E o desfecho, que é quando a gente consegue solucionar o problema que o personagem estava vivenciando, tá bom? Então vamos para o passo a passo. Então vamos para o defina o seu público-alvo. O que é o público-alvo? É para quem você escreve. Para quem que você vai escrever esse seu conto? É do sexo masculino, do sexo feminino ou para ambos? Será para crianças, adolescentes, jovens ou adultos? Certo? Então você vai pensar em qual tema você vai abordar, porque esse tema tem que estar de acordo com a pessoa que você vai ter como leitor. Esse romance, esse conto terá um romance, ou é uma fantasia, ou um suspense, ou nada mais é do que uma história reflexiva que você vai contar, tá bom? No segundo passo a passo é para você escolher seus personagens. Quantos personagens eu vou ter? Né? Não se esqueça que como o conto é uma narrativa curta, você não pode ter muitos personagens. Até porque o leitor vai se prender na sua narrativa. Se ela for muito longa, acaba dificultando essa leitura. Sobre quem você vai escrever? Quem será a personagem principal? Né? É preciso escolher poucos personagens, que foi o que eu disse para vocês, e não se esqueça de descrever a característica, porque quando a gente lê, ela desperta a imaginação, e a gente vai imaginar como é esse personagem, como esse personagem fisicamente é baixo, igual a prosinha aqui de vocês, é alto, é gordo, é magro, é moreno, é branco. Vocês vão descrever, mas não se apegue muito aos detalhes, porque tão importante quanto é descrever fisicamente um personagem, é você descrever psicologicamente esse personagem. Como assim, professora, psicologicamente? Esse personagem seu é nervoso? É um personagem de boa, tranquilo, zen? Um personagem traumatizado? Um personagem cheio de bloqueios? Um personagem para frente, alegre, divertido? Então, vocês vão pensar nisso, tá? Outro é para que vocês pensem em um problema que envolve esse personagem, porque você vai criar uma narrativa e algo tem que prender a leitura neste personagem, né? Para este personagem. Então, qual é o problema que envolve a respeito desse personagem? O que é que você está escrevendo sobre ele? Tá? O que é nervoso, o que ele passou para ficar nervoso, o que tem traumas, o que ele passou para ter traumas, tá? E aí vocês vão pensar quais são esses conflitos que poderiam enfrentar diante dos problemas dele. E o terceiro passo a passo é como começar o conto. Eu escolhi meus personagens, eu vou fazer um esboço, tá, gente? A gente não começa uma redação já com a redação achando que ela é o produto final. A gente começa com rascunho, então faça o esboço.
Pense aí, escolha 3 personagens, 4 personagens, diga como você quer que seja esse personagem, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Escolha um local onde vai acontecer, qual é o problema que está acontecendo, vai anotando as suas ideias, tá? E aí você escolha qual seria o problema mais atraente, o conflito mais atraente que prenderia a atenção do seu leitor. E aí você vai começar o seu conto por esse conflito. Muitos especialistas costumam dizer que é o ideal escrever um conto mais próximo do final, já que é uma narrativa curta e que o clímax ele tem que estar logo no auge. Você não pode delongar muito para chegar ao clímax, tá? Não se prenda a detalhes, foi o que eu disse até ao descrever o personagem. A descrição não é uma característica muito forte dessa narrativa, diferente de outras narrativas como o romance. O conto não se prende muito aos detalhes. E escolha bem as palavras, já que é uma narrativa curta, procure um lexo de palavras que te prenda e que diga tudo o que você queria dizer. Não enrole muito, tá certo? O quarto passo a passo é buscar por solução. Se você já criou o seu personagem, você já descreveu como seria esse personagem, criou um problema para ele, então vamos buscar uma solução para esse problema, né? Então, quais escolhas o personagem vai fazer para solucionar o conflito que ele está vivendo? E necessariamente essa solução não precisa ser a melhor. Terminou tudo bem. Não. Histórias também terminam com um final triste. E vocês podem pensar nisso também, tá? É o clímax da sua história. O momento mais atraente da sua história, o auge da sua história, o momento alto que a gente chama de ápice. Então, esse ponto mais tenso do seu enredo é o clímax da sua história. A escolha que você fez lá no passo a passo número 4, que vai criar esse clímax, ela já deve estar encaminhada para um desfecho, certo? Então, o clímax é o momento alto, o auge, a melhor parte da sua narrativa. E aí agora, se você fez a melhor parte, vamos cair pro final, tá? Então, o final é um desfecho. Geralmente, o mais atraente é um desfecho surpreendente. Eu tenho uma história onde nós temos 2 amantes que viviam felizes e a história pode terminar eles separados, né? Então, isso aí é um desfecho surpreendente, já que eles se amavam e viviam felizes. Então, o momento em que o personagem faz o desfecho do conflito, né, é a parte final. E esse desfecho, como eu disse para vocês lá, a solução do problema pode ser boa ou não, como esse exemplo que eu dei do casal. E, claro, assim como qualquer outra redação, a gente faz um esboço, faz um rascunho, faz a primeira versão e aí faz a segunda reversão. Isso é revisar o texto. Então, revise o texto. Então, leia todo o seu conto, avalie. Você, enquanto leitor, gostou da sua história? Essa história sua tem um encadeamento, uma sequência de ideias. E essa sequência de ideias é coerente, tem lógica? Ela está fazendo sentido para você? Se faz para você, faz para o seu leitor, né? Se não faz para você, imagine para o seu leitor. Então, corrija as palavras incorretas, as frases que não têm uma sequência lógica. Isso é muito frequente em vocês. A frase, você inverte o sujeito predicado e vira aquela lambança. Então, analise detalhadamente o seu texto. E eu busquei como referência um vídeo da professora Larissa Molina, que é como escrever um conto com passo a passo. Está disponível no YouTube, tá bom? Beijo, meus amores. Obrigada pela atenção de vocês.